Olá pessoal, então aqui essa é a nossa sétima aula, né, da disciplina de estatística, né, e a gente vai começar agora sobre teste de hipótese, como a gente faz teste de hipótese em estatística, né? Então da onde, como sempre, né, da onde que eu tiro isso tudo, né, capítulo 8 do Triola, capítulo 12 aqui do Bussaglio-Morentin e do Gotelli e Ellison. Eu tirei bastante coisa desse livro aqui que eu gosto bastante, né. Não ligue para o nome falando que é ecologia, porque se aplica a tudo, só os exemplos são obviamente mais específicos da ecologia. Então a gente vai ver que na verdade o arcabouço que a gente usa de novo dentro do arcabouço frequentista para testar a hipótese, né, que é o que normalmente se explica, né, se ensina na graduação, ele segue uma série de passos, né? A gente vai ver inclusive o embasamento filosófico para isso, né, ao longo dessa aula, né? Eu vou também usar um exemplo, né, de teste de hipótese, apesar da que a gente não tenha visto o teste em si, a gente vai ver isso na próxima aula, mas eu vou dar um adiantamento aqui para vocês sobre como que a gente pode fazer comparações de média. Não ligue para o nome do teste por enquanto, entenda a lógica, né, disso tudo. E aí a gente precisa, dentro dessa lista de passos, estabelecer hipótese nula e alternativa e entender. Eu vou aproveitar essa aula para explicar a diferença sobre ter erro do tipo 1 e do tipo 2. E aí no final dessa lista de passos a gente calcula, né, a gente toma uma decisão baseada no valor de P. Eu vou explicar uma outra maneira que não se usa hoje em dia, porque de novo a gente usa computador, né? Mas existe uma maneira de a gente usar um outro método para tomar a decisão. Eu vou apenas citar para vocês saberem que isso existe, mas não liguem muito bem para isso. E aí depois no finalzinho a gente vai ter também uma tabelinha para escolher o teste. Então, como eu disse, esse arcabouço que a gente vai conversar agora, né, sobre teste de hipótese dentro de um arcabouço frequentista de teste de hipótese, ele se chama, né, arcabouço Neyman-Pearson, porque ele foi basicamente criado, né, pelo Egon Pearson, que é o filho do Carl Pearson, e o Jeremy Neyman, né, lá no começo da década de 20, ali no começo da década de 10, 20, né, do século passado, né? E houve também, obviamente, uma contribuição grande do Fisher, como sempre, né? Fisher de novo aparecendo aqui na nossa história, né? Então é isso que a gente vai usar ao longo dessa aula para explicar como que a gente faz um teste de hipótese em estatística, pelo menos dentro do arcabouço frequentista, tudo bem? Então, como eu disse, a gente tem uma série de passos a serem seguidos, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, como a gente já conversou nas outras aulas anteriores, é identificar uma pergunta, né, e aí expressar ela. A gente vai ter, claro, criar uma hipótese biológica ou científica, melhor dizendo, né, e depois a gente vai traduzir essa hipótese em termos simbólicos. A gente vai ver um exemplo, né, guiado, um passo a passo como isso é feito, e aí a partir disso a gente vai ter o que a gente vai chamar de hipótese nula e uma ou mais hipóteses alternativas. A gente vai ver inclusive a implicação disso. A gente não pode provar uma hipótese e a gente vai poder só desprovar uma hipótese. É uma coisa aparentemente contra-intuitiva, mas a gente vai ver o porquê que isso acontece dessa forma, né? E aí a gente vai precisar escolher um nível de significância que tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando na aula passada sobre intervalo de confiança, né? Aqui eles vão reaparecer aqui nesse outro contexto, né? A gente já chamou ele de alfa naquele contexto do intervalo de confiança, e a gente vai continuar a tratar ele dessa forma, né, como um nível de alfa, que é basicamente um nível de erro que a gente está disposto a assumir, né, quando a gente faz o teste de hipótese. E esse erro tem a ver justamente, né, esse nível de erro tem a ver justamente com a hipótese nula, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E a gente vai, depois disso, identificar o teste estatístico, né, ou estatística do teste, melhor dizendo, mais apropriado para testar essa hipótese. Eu vou dar aqui um exemplo usando o teste T, mas como a gente vai ver ao longo o restante das aulas, existem várias análises e respectivos testes estatísticos, né? A estatística do teste, melhor dizendo. E aí, como eu disse, a partir desse ponto, nessa lista de passos, a gente tem basicamente dois métodos para tomar decisões, né? O que a gente vai usar modernamente, 100% do tempo, é o método que usa o valor de P, né? Mas existe também esse outro caminho, digamos assim, que é usando o valor crítico da estatística.
que a gente definiu anteriormente, né, no passo anterior. De novo, eu vou só citar para vocês saberem que isso existe, mas basicamente ninguém usa isso, porque ele não fornece uma medida, né, exata do valor de P, que é uma coisa que a gente precisa de computador para calcular, e a gente tem acesso a computador, né, é suficientemente poderoso para calcular isso agora. E aí depois a gente retorna isso, né, até nesse passo aqui, né, até esse passo a gente ainda está falando de estatística, só que a gente precisa de novo retornar isso para biologia ou para ciência de forma geral, né. É isso que a gente vai fazer depois na hora de interpretar o resultado, né? Então, de novo, primeiro, como eu estou enfatizando desde a primeira aula, né, e especificamente a partir da segunda aula, a gente não tem como fazer estatística sem ter uma pergunta, né? Então, a gente precisa primeiro identificar uma pergunta e a partir dela gerar uma hipótese. Então, vamos lá de novo, repetindo, né? Parece um velho falando, mas isso é muito importante. A gente já conversou sobre isso, como formular perguntas, o que me diz quando uma pergunta é boa ou não, né? E como que a gente identifica uma pergunta, se ela é, e aí a gente vai explorar um pouquinho isso aqui nessa aula, no contexto de como que a gente faz para saber que uma pergunta é de fato científica ou não, né? A gente já sabe que a própria pergunta é direcionada por teoria, né? Ou seja, a nossa observação, inclusive, é direcionada por teoria. E ela também, a teoria ecológica, biológica de forma geral, né, dependendo do campo que você está atuando, né, e ela também vai direcionar a hipótese. Então a gente vai ter que usar a teoria tanto para fazer a pergunta, porque ela direciona a maneira como a gente enxerga a natureza, mas ela também nos ajuda a formular a hipótese. De novo, o que é hipótese? Uma resposta preliminar, né, a priori, para a nossa pergunta. E aí, a partir disso, a gente pode gerar uma ou mais predições por dedução, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso é um procedimento, enfim, tem a ver com a lógica, a filosofia, isso é outra história, não vou entrar em detalhes aqui, a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Então, um exemplo, né, de novo, a mesma pergunta, porque a gente já está um pouco mais acostumado, então eu vou retomá-la, né? Mas de novo a gente vai caminhar para vai explorar esse mesmo tipo de exercício só por um outro ponto de vista. Então, a nossa pergunta aqui é: as alturas médias, isso é importante, essa frase, né, esses dois termos aqui, ou seja, a altura a gente já sabe que é uma medida, é uma variável. Que tipo de variável que ela é? Uma variável quantitativa contínua, certo? Que a gente pode medir em centímetros e metros, etc. São números com vírgula, né? Aquilo que a gente estava conversando. Então, são variáveis que variam continuamente. E aqui o que eu estou interessado é se a altura média das plantas. Então, aqui eu já estou me referindo na minha pergunta sobre uma estatística. Então, lembra, quando eu estou falando sobre estatística, eu estou falando sobre um aspecto da amostra, né? Então, não é um parâmetro que é uma coisa que tem a ver com a população, que é o que de fato a gente deve fazer estimativas, né? Então, para o que eu quero testar de fato é se as alturas médias de plantas adultas de pinos diferem entre áreas com solo argiloso e arenoso. Então, olha só que interessante essa pergunta, né? Então, uma frase com ponto de interrogação no final. A gente tem, aqui a gente já sabe que tipo de variável que ela é, a gente já conseguiu identificar uma variável que ela é quantitativa contínua. A gente já sabe que aspecto dessa variável que a gente de fato que vai querer testar, que é a média, não é variância, não é intervalo de confiança, não é desvio padrão, é a média, né? Entre áreas com solo argiloso e solo arenoso. Então, aqui, o que é nessa frase, o que é a variável resposta e o que é a variável preditora, ou o que seria a variável preditora, né? Essa é a variável preditora, certo? Porque é a área. A gente vai chamar esse tipo de variável que é discreta, né? Acho que ficou claro para todo mundo que é uma variável discreta, certo? Porque área, ela ela tem esse solo ou argiloso ou arenoso. Então ela é um fator com dois níveis, certo? Quais níveis são esses? Ou essa área pode ser argilosa ou ela pode ser arenosa. Enquanto que a altura é a minha variável resposta. Tudo bem? Então a gente vai querer testar a influência de um fator com dois níveis numa variável resposta que é contínua, certo? Quantitativa contínua.
E aí, a partir disso, a gente pode gerar uma hipótese que eu estou chamando aqui nesse contexto de hipótese científica, tá? Pode ser hipótese biológica, enfim. E aí a minha hipótese eu vou formular dessa forma: a disponibilidade de recursos / nutrientes no solo influencia a altura de plantas. Então, o que eu estou chamando aqui, que eu estou assumindo que seria de fato a diferença entre o solo, o tipo de solo argiloso e arenoso, é o fato deles terem diferentes recursos ou nutrientes que vai afetar, no fim das contas, a altura das plantas. Então eu estou usando aqui teoria, que teoria é essa? Enfim, nesse caso específico aqui, a teoria tem a ver com fisiologia vegetal, né? Para orientar o meu teste de hipótese estatístico. E aí eu preciso fazer essa primeira distinção entre duas coisas, que é essa hipótese científica que eu acabei de definir no slide anterior e o que a gente vai chamar de, nesse contexto aqui do teste de hipótese, de hipótese estatística, né? O que é? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? Como eu dei o exemplo anterior, a hipótese científica ela vai ser uma resposta preliminar à nossa pergunta. Então ela vai ter uma ideia geral, né? Só que obviamente ela precisa ser testada. Como a gente descobre que ela é testável ou não? Lembra daquela segunda aula que a gente teve, que é de desenho amostral, que a gente, na verdade, começou a aula falando sobre perguntas, né? E aí a gente tem um exemplo, inclusive a gente fez um exercício em sala de aula sobre isso, né? Como será que a presença do predador, né, X afeta o comportamento de forrageamento da presa Y, né? Então nesse exemplo que a gente fez em sala de aula, era um peixe introduzido, se não me engano, e o comportamento de forrageamento de um girino lá num lago, enfim. Só que eu não consigo testar isso, né? Eu não sei fazer conta com predador ou forrageamento. Então eu tenho que traduzir essa frase, esse conceito de predador, de predação, né? Que é um conceito biológico, ecológico nesse caso, e da mesma forma, um comportamento de forrageamento em algo que eu possa medir de fato, né? Quantificar. Então a gente precisa traduzir essa hipótese científica numa hipótese estatística, né? Então como que a gente faz isso? A gente vai utilizar, né, termos e simbologias matemáticas para se referir a parâmetros populacionais específicos que me interessam aqui, né? E aí como que a gente ficaria nesse exemplo, né? Então a média, olha só a diferença, e aí eu peço que vocês contrastem esses dois exemplos aqui. Então a média do tempo de forrageamento da presa Y, então, ou seja, e aí eu consigo já visualizar inclusive um experimento que eu possa desenhar e aí quantificar, né? Usar algum tipo de instrumento, uma câmera, por exemplo, para medir o quanto de tempo que um bicho fica mexendo num potinho de água, né? E aí quantificar isso, né? Dentro de um tempo X determinado, quanto tempo que ele demorou, ele ficou parado e quanto tempo ele ficou mexendo, né? E aí depois para calcular a média disso. Média do tempo de forrageamento da presa Y na presença do predador X, né? Se é diferente da média na ausência do predador X. Então aqui de novo eu já consigo identificar um desenho experimental em que eu vou ter um girino, que ele pode eventualmente estar parado ou estar mexendo, e aí agora eu vou estar identificando, vou estar interessado em quantificar o quanto de tempo que ele está mexendo, né? Está se movendo, se alimentando, enfim, em duas situações: com o peixe ou sem o peixe, ou com algum tipo de pista química que indique para o girino que o peixe está lá, né? Nessa área, enfim, nesse pote de água. Então, isso é uma coisa muito mais específica e detalhada, né, e precisa, melhor dizendo, que me indica como que eu vou fazer para testar essa ideia que anteriormente era um pouco mais geral, né, e um pouco abstrata. E aí, a partir daquela hipótese científica, eu posso gerar uma ou mais predições, certo? Então aqui, voltando ainda para aquela pergunta sobre a altura das plantas de pinos, a minha predição ela vai ser dessa forma, né? Então a altura média das plantas será maior, né, no solo argiloso. Por que eu acho isso? Porque nesse solo eu vou imaginar que tem mais disponibilidade de nutriente, tudo bem? Então eu sublinhei aqui, eu coloquei em negrito, isso será maior. Então a gente vai ter que, daqui a pouquinho a gente vai ver qual que é a implicação de eu especificar a minha hipótese dessa forma, tá?
E aí como é que eu faço para testar então essa hipótese, né? Ou melhor dizendo, essa predição? Então eu preciso estabelecer ou algum tipo de desenho experimental ou amostral para coletar esses dados, né? E aí aqui, só para a gente retomar aquilo que a gente falou nas outras aulas, eu estou dando duas alternativas, digamos assim, né? Então eu ponho um plot ou parcela, né, são sinônimos, em 20 áreas, né, sendo 10 delas com solo argiloso e 10 solos rochosos, ou 20 plots em uma única área, né, que vai ter, né, solo argiloso, e 10, né, em uma única área que vai ter o solo rochoso. Qual que vocês acham que seria o melhor desenho a mostrar para a gente testar isso, né? Muito provavelmente é o primeiro, né? Porque esse é o tipo de coisa que maximizaria a variância entre tipos de solo, porque eu estou mostrando áreas diferentes, né? Então, no fim das contas, a minha possibilidade de fazer algum tipo de extrapolação, né, para a população, que seria a população de áreas com solos argilosos que existem, né, é muito maior do que se eu tiver uma única área, tudo bem? Amostrada. Então, seguindo aquele passo lá, a gente vai ter agora a terceira, digamos assim, o terceiro passo, que é identificar, a partir disso, a nossa hipótese nula e alternativa, né? Qual que é a definição disso, a hipótese nula e alternativa? E aí eu já estou falando de hipótese estatística, tá? Não faz sentido a gente pensar em hipótese nula e alternativa científica, tá? Então, uma hipótese nula sempre vai ser assim, vai ser uma hipótese em que a gente diz que não há diferença nas médias. Nesse caso, nesse exemplo específico, é sobre as médias das alturas das árvores entre as áreas. Enquanto que uma das hipóteses alternativas possíveis é que a média da altura das árvores no solo argiloso vai ser maior, de acordo com aquela minha predição, né, científica, do que as de solo rochoso, né? Então, voltando àquilo que a gente já tinha identificado naquele slide anterior, né? Agora eu sei que a minha variável preditora é áreas, né, que vão ter, nesse exemplo aqui, 2 níveis, ou seja, a área é um fator que vai ter 2 níveis, que são justamente os tipos de solo, são 2 tipos de solo, e a minha variável resposta é uma variável contínua, quantitativa contínua, que é a altura das plantas, certo? E aí, qual que é a regrinha para a gente formular essas hipóteses nulas? Na verdade, a hipótese nula e as outras hipóteses alternativas, né? Então, a definição de hipótese nula é aquela que sempre vai dar para a gente uma ideia de nenhum efeito, tá? É o que eu estou chamando aqui de status quo, que é algo que nunca muda, nunca vai mudar, né? Então, aqui sempre vai estar, sempre vai ser formulada no sentido de que não existe nenhuma associação entre as variáveis que eu estou testando, não existe nenhum tipo de efeito, não existe diferença, tá? Então, e mais importante, né? Essa vai ser a hipótese que a gente vai assumir como verdadeira, pelo menos dentro desse arcabouço, que eu estou chamando de arcabouço frequentista, né? O nome é o Pearson, para teste de hipótese. A gente vai assumir essa hipótese como verdadeira para fazer o teste de hipótese, tá bom? Porque ela justamente vai representar aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ou seja, uma ideia de ceticismo, né, de que o padrão que a gente está observando de fato nos dados, ele é fruto do acaso, tudo bem? Então, em termos simbólicos, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho, ele sempre vai ser formulado usando algum tipo de sinal de igualdade, ou um sinal exatamente de igualdade, ou maior e menor igual, tá? Maior igual, menor igual. Alguns exemplos, né, de hipótese nula. Então, a proporção de sementes que germinam com e sem um novo tratamento é a mesma, ou seja, a proporção de um tratamento é igual à proporção do outro tratamento, né? A altura média das plantas de duas populações de proporções diferentes é igual. Por exemplo, a esses dois tipos de solo, né? Olha o sinal de igual aqui de novo. Não há correlação entre o tamanho do corpo de um animal e o seu território, né? Outro igual aqui. Então aqui, por exemplo, eu já estou me referindo à estatística, né,
que é a proporção, ou a média, ou a estatística do teste, nesse caso, que é o RO. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Eu quero que vocês peguem pelo menos a ideia geral aqui, tá? E a hipótese alternativa? Então a gente pode ter uma ou mais hipóteses alternativas, e a ideia aqui é que ela vai ser uma afirmação que vai contradizer aquela hipótese nula que a gente acabou de ver anteriormente, né? Ou seja, ela sempre vai ser a hipótese que o pesquisador está tentando testar, né? Que vai interessar, vai trazer algum tipo algum tipo de importância biológica, né? Para a sua pesquisa. Então ela sempre vai representar a existência de um efeito, ou de uma diferença, ou algum tipo de associação, etc, né? E ela nunca vai ter um sinal de igualdade. Então ela sempre vai usar diferente, ou maior, ou igual. Ou maior ou menor. Tudo bem? Então, usando aqueles mesmos exemplos lá da semente. Então, a proporção do tratamento 1 vai ser diferente da proporção 2, olha lá. A média das plantas de uma área vai ser diferente da média da segunda área, né? A correlação é diferente de zero. Enfim, a gente não consegue fazer isso, mas vocês podem eventualmente fazer. Vai ter um Kahoot no final. A gente faz isso, né? Vou deixar um link para vocês. Isso aqui, enfim, era da última vez que a gente usou, né? E aí, seguindo ainda aqueles passos, né? A gente está chegando agora quase no final, que aí é um ponto crítico, que é justamente o nível de significância que a gente tem que escolher, né? Que é o alfa, né? A gente já falou sobre ele lá naquele contexto do intervalo de confiança. Então, o nível de significância, como a gente vai definir aqui, ele vai falar daqui a pouquinho, ele vai definir o erro do tipo 1 que a gente está disposto a assumir, tá? Os valores normalmente que a gente vai usar é de 5%, ou 1%, ou 10%. E aí, obviamente, se a gente está expressando ele em termos de proporção, é 0,05, né? Uma breve história, né, de como que isso surgiu, né, essa ideia do erro do tipo 1 e o nível de significância, né, que vai culminar lá na ideia do valor de P, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a ideia, né, do valor de P, ele foi criado pelo Carl Pearson, né, que é esse distinto senhor aqui, lá em 1900. Então, esse artigo aqui, que ele estava, na verdade, criando o teste de Q quadrado, que é um outro teste que a gente vai ver lá no final da disciplina. E ele estava, nesse caso, né, ele estava formulando isso especificamente tratando sobre esse teste, né, que é o teste passou a ser chamado de Q quadrado. E aí depois, lá em 1925, né, um outro distinto senhor, que é o senhor Ronald Fisher, né, ele generalizou esse conceito do valor de P para todos os testes, né, para todos os casos. E mais do que isso, ele fez uma proposta que passou a ser usada de maneira acrítica, né? Ninguém pensa hoje em dia, na maioria dos casos, e basicamente a gente está assumindo, por uma questão de tradição, né? Esse limite que o Fisher propôs, que é esse limite de 5%, né? Ou seja, eu vou assumir que a minha hipótese nula ela pode ser rejeitada se o meu teste de hipótese me mostrar que a chance disso acontecer é de 5% ou menos, tá? E aí, em 1930, a gente também tem um outro artigo que é bastante importante, bastante famoso, que é justamente o dos dois outros caras que eu estava falando lá no começo da disciplina, da aula, desculpa, que é o filho do Pearson, né, que é o Egon Pearson, e o Neyman, que eles formularam essa série de passos que a gente está conversando aqui. Eles basicamente colocaram isso justamente entre uma série de passos para mostrar como uma proposta, né, para fazer teste de hipótese em estatística, né? E é isso que basicamente a gente usa hoje em dia. Então, só para mostrar para vocês o quão antigo é essa história, que não é lá tão antigo assim, que é lá do começo do século XX, né? Da década de 20 e 30. Então, a gente chega nessa questão, né? Quando a gente vai escolher ou determinar esse nível de significância, que é o alfa, né? A gente chega no conceito do valor de P, né? Então, isso é
Esse é um tema bastante discutido, ainda hoje é discutido, quais valores de P, qual que é a consequência, como a gente interpreta o valor de P. Então é isso que eu queria conversar com vocês aqui, né? Então, esses níveis de alfa que normalmente a gente usa é de 1%, 5%, 10%. Raríssimas vezes você vai ver uma coisa muito diferente disso, né? Vou até avançar e dizer que isso nunca vai acontecer, né? Você nunca vai ver uma coisa que difira desses três níveis aqui, porque isso vai ser um nível, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, é um nível do erro do tipo 1 que você está assumindo que você pode cometer, tá? E aí, por que a gente, então, não assume? Uma vez uma aluna perguntou, tá, mas por que a gente não assume, então, que a gente nunca vai cometer um erro, né? Qual que seria a implicação disso? A gente teria que diminuir o alfa para um nível próximo de zero. Então, ao invés de usar 1%, a gente usaria 0,1%, né? Por exemplo. O ponto é que, se a gente fizer isso, a gente quase nunca vai ter, né, a capacidade de coletar dados em que esses dados vão ter um padrão forte o suficiente para a gente rejeitar essa hipótese nula, né, mesmo que ela seja falsa. Então aí é que a gente vai ver daqui a pouquinho que esse nível de significância, esse alfa, na verdade ele é um balanço. A gente precisa respeitar esse balanço porque a gente não está lidando com um único tipo de fonte de erro, e sim dois tipos de fonte de erro, que é o que a gente vai falar, né, daqui a pouquinho, que é o erro é chamado nesse nome ótimo de erro do tipo 1 e erro do tipo 2, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho mais essa discussão toda, como eu disse para vocês, né, esse é um artigo de 10 anos atrás falando de como que a gente interpreta os valores de P, porque na própria literatura científica as pessoas interpretam de maneira errada, né? Então existe é um documento mesmo simples e até bem direto, mostrando como que a gente deve tratar e usar o valor de P em pesquisa científica, né? Então a gente entendeu agora o que é esse nível de significância, a gente escolheu esse nível de significância. A próxima coisa que a gente tem que fazer é, dado o nível de significância e dado a nossa hipótese estatística, a gente tem que escolher a estatística do teste que a gente vai fazer, né? A gente vai usar para testar essa hipótese. Então, como eu disse, existem várias, a gente vai falar sobre algumas delas nas próximas aulas, mas aqui eu vou usar como um exemplo, né, o teste T, né? Por quê? Porque a gente vai ver que ele para esse exemplo que a gente está usando sobre altura de plantas, né, nos dois tipos de solos, né, ele é o mais recomendado, porque a minha variável resposta ou dependente, ela é quantitativa, contínua, e a minha variável independente ou preditora, né, ela é uma variável categórica, um fator, com dois níveis. Tá? Então, neste caso, eu uso um teste T. Tá? Esquece isso aqui por enquanto. Então, a gente já sabe que a gente vai usar o teste T. E aí, qual que é o nível crítico do teste que a gente vai determinar? Então, dado aquele nível de significância, para a gente determinar se a gente aceita ou não a hipótese. Ou, melhor dizendo, a gente rejeita ou não a hipótese nula. Tá? Então, como que a gente faz para escolher esses valores críticos, né? Então, os valores da estatística do teste qual é a definição, melhor dizendo, desses valores críticos? São os valores da estatística a partir do qual a gente pode rejeitar a hipótese de que essa estatística, então não estou me referindo agora ao dado, e sim à estatística, tá? Então a gente está trabalhando agora com a distribuição dos valores de T, tá? E não do dado. De que a estatística veio de uma distribuição nula, com um certo nível de significância que a gente acabou de determinar, e dado o nosso tamanho amostral, tá? Que a gente determinou lá no primeiro passo, quando a gente estava bolando o nosso desenho amostral ou experimental, tá? Então a gente vai ver que na distribuição de probabilidades da estatística, de novo, existem basicamente duas regiões, né, que vão ser determinadas ou delimitadas, melhor dizendo, por essa região crítica, por esse valor crítico, melhor dizendo, né? Então, essa região crítica, ela vai ser igual ao nível de significância, então por isso que ele tem que vir antes, nesse passo, né? Nesse passo a passo. Então, e ele vai determinar qual que é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula. Na verdade, isso aqui é um H0, não é um HO, é um H0.
quando ela é verdadeira, tá? Então isso é muito importante também, porque isso a gente está falando até agora do erro do tipo 1. Exemplo, né? Então se eu utilizar o nível de significância de 5%, que é a maior que a gente usa na maioria dos casos, a probabilidade de eu rejeitar a H0 quando ela é verdadeira é igual a 5%. Tá? Guarda essa informação, isso é muito importante. Então, como eu disse, a gente vai ter na distribuição de probabilidade da estatística, a gente vai ter uma região que é determinada aqui pelo nosso T, né? Em que a gente vai passar a rejeitar a hipótese nula, que é dependendo do tipo, de novo, da maneira como a gente vai formular a nossa hipótese, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, se a nossa hipótese é bicaudal ou unicaudal. Aqui é um exemplo de uma hipótese bicaudal, porque a gente está calculando, né, a região crítica dividindo o nível de significância dos dois lados da curva. E uma outra região em que a gente vai ter que não rejeitar a hipótese nula, tá bom? Então eu estou riscando aqui porque o correto é essa formulação, tá? Então a gente pode rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Tudo bem? Então essa é a decisão e essa é a maneira como a gente tem que comunicar isso, inclusive, né? Então esse é um outro exemplo, como eu estava mostrando para vocês, né, aquele outro antigo, né, o slide anterior, era em que situações em que a gente tinha um teste de hipótese em que ele era bicaudal, tá? A gente vai ver essa definição daqui a pouquinho. E aqui a gente tem um teste de hipótese unicaudal, porque toda a região, que a gente vai chamar de área crítica, né, região crítica, melhor dizendo, né, ela está concentrada aqui na parte positiva dessa curva, né? E aí de novo a gente pode ter vários exemplos de estatística do teste. Então aquele exemplo era o T, mas a gente pode fazer um teste de hipótese com o Z, né? A gente vai ver, a gente já viu isso, né? O Z-score, a gente calculou isso na mão. Ou pode ser um T, pode ser um Q quadrado, pode ser qualquer coisa, né? Dependendo da estatística do teste que você escolhe, né? E aí, isso também precisa ser muito reforçado e a gente precisa entender isso. A nossa decisão ela vai ser sempre baseada na hipótese nula, tá? Então, qual que é as duas opções que a gente tem em termos de decisão, né? Então, se o valor da estatística do teste cair na região crítica, a gente rejeita a H0. Tá? Então, ou a gente rejeita a H0 ou a gente não rejeita a H0. Então, exemplo, né? A gente vai concluir que não há diferença, né? Aliás, a gente vai concluir que há diferença entre a média de altura das plantas, né? Entre os dois grupos. E quando a gente não rejeita a H0, a gente vai dizer que não há diferença entre as médias. Tá? Então essa aqui é a nossa conclusão biológica, digamos assim, né? Trazendo para a biologia. E por que isso acontece dessa forma? Porque este arcabouço de teste de hipótese do Neyman-Pearson, né, o arcabouço frequentista que a gente está usando, ele é filosoficamente baseado, né, fundado no que a gente chama de princípio da falsabilidade. Então isso é uma ideia que tem origem lá com esse filósofo, né, austríaco chamado Karl Popper. Então ele diz nessa obra, ele defende essa ideia de que a gente só consegue desprovar uma hipótese, que a gente nunca consegue provar uma hipótese. Né? E ao fazer isso ele achava naquele momento que ele estava resolvendo uma questão, né, filosófica de vários séculos, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Se a gente seria uma disciplina inteira de filosofia da ciência, né? Mas entendam que é isso, né? Essa ideia de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, isso está fundado no princípio da falsabilidade lá do Popper. E aí a gente entra nessa questão do erro do tipo 1 e o 2, né, para a gente entender essa diferença entre uma coisa e outra, que eu cheguei a mencionar. Né? E aí eu não consigo pensar numa figura melhor para ilustrar esse conceito de erro do tipo 1 e do tipo 2 do que essa aqui. Né? Então, o erro do tipo 1, o sinônimo dele, né, o conceito dele, é um erro que a gente vai estar cometendo quando a gente faz um falso positivo, tá? Enquanto que o erro do tipo 2 é um erro que a gente vai cometer quando a gente estiver cometendo um falso negativo. Qual que é uma ilustração disso? Um médico chegando para um homem e dizendo que ele está grávido.
Então isso é claramente um falso positivo. Ele está dizendo que uma coisa é verdadeira quando ela claramente não é, né? Porque não é possível um homem ficar grávido. Agora, pode ser também que a gente tem uma médica, enfim, uma profissional de saúde aqui, dizendo para uma mulher que está claramente grávida, né, que ela não está grávida. E aqui nesse caso, ela está cometendo um falso negativo, ou seja, ela está dizendo que uma coisa não é verdade quando ela claramente é. Né? Então, existem essas duas fontes de erro que a gente tem que balancear quando a gente está pensando, né, e executando o nosso teste de hipótese. Né? Então, ele sempre vai ser uma balança entre uma coisa e outra. E aí, aonde está? Então, a gente vai chegar nessa matriz aqui, né? Em que a gente vai ter a nossa decisão, né, de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, em que ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, se a gente não rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, a gente vai estar fazendo, né, tomando a decisão correta. E se a gente rejeitar a hipótese nula quando ela de fato é falsa, a gente também vai estar fazendo, né, tomando uma decisão que é correta. Né? E aí, o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, eles vão contrabalancear, né, essa fonte de erro quando a gente está rejeitando a hipótese nula, quando na verdade ela é verdadeira. E, de igual maneira, a gente está não rejeitando a hipótese nula quando ela é falsa. Né? Que é o erro do tipo 2. Tá? Então, esse erro do tipo 1 ele é controlado por essa medida que a gente acabou de ver, que é o alfa, que é o nível de significância, enquanto que o erro do tipo 2 ele é controlado por um outro parâmetro, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que é o beta, que é basicamente é determinado pelo tamanho da amostra e poder do teste. Tá? Então, o que é, de novo, o erro do tipo 1, né? Definindo talvez de uma maneira um pouco mais longa e detalhada? Ele é equivalente, ele é determinado pelo nível de significância. Então, ele define a probabilidade máxima que a gente está disposto a ocorrer, né, disposto a aceitar, de cometer o erro do tipo 1. De novo, qual é o erro do tipo 1? Da gente rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, né, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça. O que isso significa? Significa que sempre que a gente calcular a probabilidade de um teste for menor ou igual ao alfa, né, que a gente pré-determinou, a gente deve rejeitar essa hipótese nula. Né? Porque ela vai ser, nesse caso, menos plausível de ser verdadeira, dado o nível que eu assumi. Tá? Então, e por que a gente baseia a nossa decisão no erro do tipo 1 e não no tipo 2? Porque ele é considerado, né, o erro mais grave de ser cometido, né? Porque, e também porque o teste, né, ele pressupõe que a hipótese nula ela é verdadeira. Né?